Bom dia. Estão me ouvindo? Se conseguirem confirmar aí para mim, por favor. Bom Pode... dia, professor. Bom Estamos dia, sim. tudo bem? Sim. Beleza. Certo. Um pouquinho mais informal hoje. Vamos lá. Os slides estão vendo? Estamos sim. Beleza. Então, semana passada eu passei uma atividade para vocês, né? E nós fizemos o contrato. E aí hoje nós vamos entrar na matéria de fato lá, seguindo a nossa ementa. Começaremos falando sobre direito em geral, né? Direito, da onde que ele surge, etc. Eu não sei se, acho que nem cheguei a tocar, né, no ponto, nem entramos na aula, né, ou chegamos a falar um pouco sobre o ser humano, ou não? Eu acredito que não, professor, ainda. Acho que nem entramos, né? Isso, então tá, vamos lá. Ser humano, pessoal, né? Deixa eu apagar um slide aqui, não era para ter apagado. Ser humano, vou perguntar para vocês, vocês acham? Ele é uma criatura, um ser simples ou complexo? Ele é fácil de lidar ou não? O que vocês acham? Difícil. Bem difícil de lidar. Tem alguém? Só um pouquinho. Tá fazendo muito barulho aqui. Pronto. Então, né? Quem já ouviu isso, ou quem trabalha com pessoas, etc., sempre alguém comenta isso, né? Fala, nossa, trabalhar com gente é difícil, né? Trabalhar com pessoas é complicado. E vejam, né? Primeiro ponto aqui que a gente vem falar sobre isso. O ser humano, por que ele é um pouco complicado? Porque a gente não aceita o mundo do jeito que ele está. Né? A gente sempre está modificando a natureza para alguma finalidade nossa. Né? Então, o que nós queremos, no fim das contas? Né? O ser humano ele está tentando sempre, né? Nós estamos tentando sempre atingir algumas necessidades básicas, melhorar o nosso meio, né? Transformar as coisas de uma maneira que facilite essas nossas necessidades básicas. Tá? Então, seriam instintos básicos, né? O próprio corpo humano, né? Ele tem uma função só. A única coisa que ele quer fazer é sobreviver. É só isso que ele quer. Né? Então, você fica lá se preocupando com a sua dieta, né, e fala, estou engordando, etc, putz, que sacanagem, ou muita gente reclama do próprio metabolismo, né, fala, poxa, não posso comer nada que eu já engordo, tal, e isso é, né, a principal demonstração, né, de que o corpo humano, instintivamente, né, o que ele quer fazer é sobreviver, porque aquela gordura que você acumula, nada mais é que seu corpo pegando e falando assim, olha, você consumiu mais energia do que eu precisava. Mas eu não vou jogar isso fora. Eu vou manter aqui dentro. Tá? Vou manter essa gordura aqui, porque caso amanhã você não coma, se não tiver comida, eu tenho mais tempo para sobreviver, eu tenho mais tempo de vida. Né? Vejam que um outro valor, né, que vem depois desse, quando você pensa assim, poxa, engordei, é um valor de aparência. E ele é extremamente secundário, principalmente para o seu organismo. Outro ponto, né, para demonstrar facilmente que o corpo só quer sobreviver, é que você não tem nem o seu controle próprio, né, com relação aos seus órgãos. Né? Claro que sempre vai existir alguém que tem uma história de um monge tibetano que consegue fazer o coração parar, o fígado parar, etc., mas, regra geral, ninguém consegue fazer isso. Você não consegue falar agora, hoje eu não vou filtrar nada pelos meus rins. A gente não tem essa escolha. E nesse ponto, né, trabalhando sempre para isso, o ser humano vai mudando a natureza à sua volta. Né? Então ele cria lá uma maneira mais fácil de não morrer. Né? Então, ao longo do tempo, criou maneiras mais fáceis de não ser atacado por animais. Né? Então cria lá lanças, cria lá machadinho de pedra, sabe Deus o que, nesse tipo.
Depois, né, a moradia do ser humano, né, foi criando lugares para viver, etc. Né? Avançar, obviamente, não é aula de história, mas, né, se confunde um pouco aqui com a história da criação do direito. Muito bem. Nesse ponto, quando o ser humano começa a criar as coisas para atender suas necessidades básicas, ele acaba criando a cultura, né? É uma característica do ser humano, né? A criação da cultura. Não, ainda não estou falando sobre a criação de sociedades. Alguns outros animais também vivem de uma maneira social mais primitiva, mas aqui o ser humano ele é o único que cria cultura. Em que sentido? Se pegarem que povos que vivem, por exemplo, viviam nas Américas, com relação a povos que viviam na Ásia, muito tempo atrás, eles tinham as mesmas necessidades básicas. Só que a maneira com que eles fizeram, para, por exemplo, construir abrigo, mostra para a gente uma diferença cultural enorme na maneira de se construir esse abrigo. Então, teria, as ocas aqui dos índios e tem as tendas feitas com outros materiais, etc. Tem aí, o ponto inicial, o marco inicial de uma certa arquitetura, as crenças, então sei lá, criar novos remédios, etc., baseados na religião e na crença, né? Isso a gente escuta em toda a civilização, né? Ah, tem um antigo remédio japonês, não sei o quê, que é criado, né? E dessa maneira o homem vai criando as suas características de modificação da natureza que dão para a sua sociedade uma diferença cultural, tá? Óbvio, né, pessoal, que não é aula de sociologia nem de história, tá? Também não é minha área de interesse, mas nesse ponto, basicamente, o ser humano, então, é o único que cria cultura. Muito bem. Outro problema, né? Para continuar conseguindo sobreviver, para continuar conseguindo avançar e a melhora do seu conforto, o ser humano, ele se junta em sociedade, né? Porque é muito mais fácil você sobreviver, né? Se perpetuar como espécie se você não está sozinho. Então, se você vai construir aí uma moradia, uma casa, é muito mais fácil fazer isso em equipe, né, do que encarar tudo sozinho. Ah, professor, mas tem a história de não sei quem que, se isolou, etc. Sim, vejam, é sempre a história de alguém que é a exceção à regra. Então, o ser humano, sim, ele é um ser social. E ele tem essa necessidade de interagir socialmente para se desenvolver e evoluir. Vocês veem que, de repente, sempre tem alguns estudos aí que apontam, depois com a psicologia moderna, demonstrando a necessidade do homem viver em sociedade, porque se ele não tem interação social, ele chega até a adoecer, ele fica até mal com isso. Então, não só até para um fim de sobrevivência básica, mas até nos dias de hoje, que basicamente você tem praticamente tudo que precisa para viver muito facilmente, nós temos aí uma boa parte do mundo, obviamente não no mundo todo, mas acesso à água, acesso a saneamento, etc. Hoje em dia, para uma sociedade evoluída, não é, ou não deveria ser, ainda um grande luxo. Claro, não precisa ir muito longe para ver que isso ainda não é 100% realidade, mas no próprio Brasil nós temos um grande problema aí de saneamento básico em algumas regiões, mas na grande maioria, para nós aqui, temos esse acesso básico. Então já não é mais só uma questão de sobrevivência, você criar elos e interagir socialmente. Você vê que o seu corpo, viveria sem contato social facilmente, mas ainda assim a mente adoece, claro, por nós estarmos sempre facilitando a nossa vivência. Vejam, agora nós estamos num período de pandemia, comparem aí com as antigas, apesar da escala que isso tomou, da proporção que isso tomou, até pela globalização, vejam, nós
resolvemos alguns problemas, criamos facilidades que, de alguma maneira, acabam agravando alguns outros problemas, né? Então, por uma questão de facilidade de viagem, né, na globalização, esse vírus se espalhou de uma maneira extremamente rápida. E, né, às vezes, não tem uma proporção tão grande, né, quanto tiveram algumas pandemias antigamente, dada a falta, né, de outros meios aí do desenvolvimento humano. E nisso, né, vejam onde a gente chegou, né? Nós estamos aqui, cada um em suas casas, né, assistindo aula, né, ao vivo, né, numa segunda-feira de manhã, o professor falando por uma câmera, né, compartilhando a tela que ele está enxergando aqui, controlando, etc. Isso, né, uma amostra aí do quão longe vai o ser humano para facilitar suas necessidades básicas, né, a evolução do ser humano como sociedade, e daí, né, mostrar para vocês que a gente agora tem espaço para estudar essa questão social, né? Temos aí disciplinas como a sociologia, podemos estudar a mente humana envolvida quando ele se envolve ou não com a sociedade, etc. Então, nós chegamos nesse ponto. Num lugar no meio desse caminho, alguém começou a perceber uma coisa, conviver. Eu perguntei no comecinho, o ser humano é simples ou complexo? O ser humano é complexo. Beleza, então se o ser humano é complexo, nós já vamos perceber o quê? Quando nós colocamos, né, outro ser humano na nossa equação, né, então tinha eu lá que estava tentando sobreviver, mas apareceu uma outra pessoa. Veja, ela pode se tornar um grande aliado, uma grande força ou um grande problema. Por quê? Porque como ser humano, todos estamos buscando segurança, conforto, querer satisfazer nossas necessidades básicas, isso num nível quase instintivo. Agora, quando a gente passa a imaginar, né, as suas vontades para fora disso, muitos dos seres humanos têm vontades, né, diferentes, completamente diferentes. E como é que eu faço para, né, impor, né, ou para criar, de uma certa maneira, um mecanismo para prevenir, né, que não façam aquilo que eu não gosto, por exemplo. Então, eu sempre pergunto aqui, ao ser humano, se você estivesse sozinho numa ilha deserta, né, não tem ninguém, é só você, no mundo, faria sentido você ter a necessidade, né, de criar direitos, né, criar normas, uma maneira para regulamentar o comportamento do ser humano? Você precisa disso? Você precisa sentar lá e escrever pegar uma pedra, né? Pensando em idades antigas, assim, pegar uma pedra e talhar lá que não pode derrubar coqueiro porque faz parte do ecossistema local e deve ser preservado. Você precisa criar uma norma desse tipo? O que vocês acham? Sim ou não? Chat ou microfone? Não. Tem um não. Alguém acha que precisa? Eu pergunto porque, né? Já teve turma que a gente teve uma conversa sobre isso, né? Professor, precisa sim. E a ideia, né, dessa pessoa era qual? Precisa porque eu preciso saber quanto tempo eu vou conseguir sobreviver. Então eu não vou, por exemplo, né, arrancar lá mais cocos do que o necessário para eu sobreviver, senão vai estragar, e pode ser que eu morra, né, nesse período, etc. Né? Eu entendi o ponto de vista do colega, que era, né, preservar a sobrevivência, mas esse é o instinto natural, não há necessidade da criação de uma norma, porque não tem mais ninguém para você ter que impor, né, essa sua necessidade, ou o que é entendido como uma necessidade de todos. Tá? Então, não haveria essa necessidade. Tá? Então, a gente começa a perceber, né, que o ser humano ele criou a norma para quê? Para
impor obrigações, para impor uma maneira de se comportar em outros indivíduos. Então, o direito ele acaba sendo aí, um fenômeno social. E a gente pode falar, né, pode chegar à conclusão na frase que sem sociedade não existe direito. Tá, pessoal? Então, guardem essa aqui, é uma possibilidade aí para a prova. Né? O direito é um fenômeno social, inclusive ele é enquadrado hoje nas... Poderia repetir, professor, por gentileza? Diga, não entendi. A frase? Pode. Isso, Então, não existe direito sem sociedade. É impossível. Acho que o Maicon estava reconectando aqui para conseguir acessar o chat. Então, sem sociedade, não tem direito. Tá? Não tem por que existir, não tem razão de existir. E hoje em dia o direito ele é classificado também, né? Aí vocês veem, qual é a disciplina que eu curso? É administração, é ciências contábeis, faz parte lá das ciências humanas. Né? E o direito por muito tempo também era categorizado como uma ciência humana, mas passou a enquadrar a categoria das ciências sociais aplicadas. Né? Não tem. Pode, pois não. Alguém quer comentar alguma coisa? Ouvindo um microfone. Não. Beleza. Porque veja, não existe, né? Direito sem sociedade e também, né, se não há aplicação no direito, se o direito ele não é prático, ele não tem funcionalidade, também perde a razão dele existir. Se você não consegue aplicar essas normas, aí ele se torna ineficaz. Muito bem. Então, da onde surge o direito? Da necessidade, né, de moldar o comportamento das outras pessoas, né, dos outros, né, de quem está à sua volta. Lembram daquela frasezinha? O meu direito vai até onde termina o direito do outro. Muito bem. Estou avançando aqui rapidamente para a gente ultrapassar hoje essa barreira aí da introdução ao direito. Muito bem. Então, como eu falei lá, o ser humano ele está modificando a sociedade para atingir aí seus interesses, né, para chegar lá na facilidade de sobrevivência, na facilidade de conforto, né, para evoluir, de viver de uma maneira mais tranquila. E isso, pessoal, né, esses interesses do ser humano, né, por exemplo, são considerados valores. Vejam, tem uma construção teórica, né, para chegar em tudo isso que eu estou falando, bem vasta. Se vocês forem pegar a literatura, não sei se foi nessa turma, né, que me pediram literatura com relação a direito, aqui se você pegar o livro de Teoria Geral do Direito, isso é explicado de uma maneira muito mais vasta, né, muito mais ampla. Aqui a gente está cortando um caminho para ficar mais didático. Então, esses interesses humanos, sejam aqueles, né, que são necessidades básicas instintivas, né? Então, por exemplo, vejam aqui, vida. Né? Vai ter gente, tá? Eu não tinha ouvido até o semestre passado, mas eu pergunto assim, quem aí não liga para a própria vida? Quem aí está tranquilo e abre mão da própria vida sem pensar, né, em morrer pelo outro, por um filho, por sabe Deus, né? Não. Chegar e abrir mão da própria vida. Vejam, será que isso não é considerado um instinto básico? Né? O seu próprio corpo está aí para sobreviver. Claro, existe. Daí, né, semestre passado, um aluno falou assim, professor, eu não ligo muito. Não sei. Veja, é considerado algo anormal, né? É considerado um problema. Né? Quando uma pessoa ela atenta contra a própria vida, ela não tem mais interesse na própria vida, você encaminha ela para uma terapia, né? Dependendo do grau aí, a necessidade de uma intervenção medicamentosa, inclusive aí com um psiquiatra, né? Em paralelo com uma terapia. Por quê? Porque a vida é um valor básico do ser humano, né? E nós estamos tentando sempre protegê-lo. Então, essa necessidade básica que eu falo para vocês, né, se tornam valores. Né? Então, esses são os valores do ser humano.
Vejam, depois que está tudo resolvido, né, depois que nós temos as nossas necessidades básicas, né, já tranquilamente resolvidas, aí nós começamos a pensar e os valores vão evoluindo, né? Então, por exemplo, você não vai se preocupar, né, com um direito de propriedade, né, com um valor de propriedade, de poder possuir algo, né, de deter a propriedade de algo, se você não está certo que você vai conseguir sobreviver, né? Então, progressivamente, à medida que o ser humano foi evoluindo, foi facilitando, né, essas necessidades básicas, novos valores vão surgindo e eles estão em constante mudança, né, na sociedade, né? Então, nós vemos aí a luta, por exemplo, por novas causas, né? Eu vejo o casamento homossexual, uma discussão de valores, né, que chegou à sociedade praticamente pro direito, né? Falando em termos de direito, é novíssimo, né? Esse pensamento, né? Não é de tanto tempo assim que passou a ser reconhecido, por exemplo, a união desses casais pela lei, né? Então, à medida que nós vamos tendo, né, facilidade com alguns pontos, né, da nossa vivência como ser humano, outros valores vão surgindo, tá? Então, vejam, que respeito, honra, dignidade, né? Alguém consegue pensar aí, me contem para mim, me contem, por favor, quais para vocês são os valores, né, principais, aí vocês devem ter ouvido sempre, né, de algum parente, de um pai, mãe, independente de quem criou, etc., tem valores, né? Alguém cita aí para mim algum valor que é muito importante? Difícil? Respeitar os mais velhos. Ó, né? Aqui uma derivação do respeito, por exemplo. Honestidade também. Honestidade, né? Então, também a gente vai ver lá que derivou para um princípio, inclusive, né? A gente vai ver o que é princípio. Bacana. Então, aqui, né? Por enquanto, nós ainda não estamos falando em lei, né, pessoal? Nós estamos falando aqui da convivência do ser humano no dia a dia. Então, veja, o respeito é um valor. Então, se para todos isso, para todos, né, isso é aceito, é bem visto como valor, assim que você respeita alguém, a sociedade, né, então as outras pessoas, todo mundo que convive, está em volta de você, passa a te ver de uma maneira positiva, porque você está cumprindo com o valor que a sociedade tem. Tá? Vejam, a sociedade nada mais é do que o aglomerado de várias pessoas. Em algum ponto nós concordamos, né, em valores. Sempre vai ter, né, alguma discrepância, mas na grande maioria das vezes, né, isso é uma das coisas que a gente ouve em casa, assim, né, o colega falou, respeita os mais velhos, né? Eu, por um tempo da vida, tive que fazer isso à risca, né? Então, os mais velhos na família tinha que chamar de senhor, era obrigado, por exemplo, a pedir bênção, né? Então, eu nem sabia por quê, né? Mas tinha lá alguns valores que adivinham da religião dentro da família e tinha essa necessidade, né? Se servir à mesa, né, num evento de família, só depois que os mais velhos se serviram. Esses eram alguns valores que eram passados aí, por exemplo, no meu meio, né, na minha família. Muito bem. Se eu desrespeitasse isso, tá? Se eu simplesmente fosse, por exemplo, um dia pegasse meu prato e me servisse antes dos mais velhos, eu sofria alguma reprimenda, alguma punição, né? Então alguém chegava, né, e me dava um sermão, me olhava torto, falava alguma coisa, né? Quando não apanhava aí de varinha de marmelo. Muito bem. Então, de uma certa maneira, né, a sociedade, né, ela quer impor esses valores para os outros. Eu quero que você respeite os outros, eu quero que você respeite, né, além da sua vida, né, sobretudo a minha, né, que estou de fora, que não sou você. Mesmo que, se para você, num certo ponto, eliminar a vida de alguém fosse facilitar a sua sobrevivência, né, as suas necessidades básicas, mesmo assim, nós queremos
proteger esses valores. Tá? Esses valores, eles são padronizados, né? Então, na grande maioria deles, né, para aquilo que se criam regras e normas, nós estamos falando de valores que são meio padrão, né, na sociedade. Então, né, por exemplo, aí o respeito, etc., ele é meio padrão. Então, eu espero que as pessoas se comportem assim. Tudo que é, né, meio esperado, meio padronizado, o ser humano fez o quê? Né? Criou regras e normas para que aquilo seja respeitado. Tá? Então, quando nós estamos falando, né, da criação das normas, de criação de uma maneira de impor esses valores, nós estamos falando de um meio de controle social. É um jeito de controlar a sociedade. Exemplos aqui, né, de meio de controle social, que utilizam regras e normas. A religião. Né? Então, por exemplo, é um exemplo. Se você é um cristão, né, adepto aí, independente, né, de qual vertente do cristianismo, você segue algumas regras que são impostas por essa religião, que compilam os valores dessa religião. Né? Então, não precisa ir muito longe, né? A Bíblia, por exemplo, né, o livro sagrado maior aí do cristianismo, que contém as suas regras religiosas / morais, né? Tem, inclusive, num ponto determinados mandamentos, né? Nós temos lá as tábulas, né? Os 10 mandamentos. E aquilo, né, pessoal, podem perceber, um dos pontos aqui já dá para ver, é que nem toda norma, né, de meio de controle social, nem todas essas regras são leis. Né? Algumas são, por exemplo, de cunho religioso. Então, por exemplo, não cobiçarás a mulher do próximo, não existe em lei nenhuma. Vocês não vão encontrar isso. Por exemplo, talvez em algum país possa existir, mas na sociedade brasileira não existe, né, essa questão da cobiça. Né? Você pensar ou ter, fazer qualquer coisa desse sentido não vai ter nenhuma repercussão legal. Né? Você não vai sofrer aí nenhum tipo de sanção, nenhuma punição. Agora, se você está, por exemplo, num relacionamento sério, né, em que você se entrega a outra pessoa e ela descobre isso, essa regra de repente se torna extremamente importante para você, mesmo que você não seja da religião. Por quê? Né? Porque na grande maioria das vezes um valor padronizado, né, principalmente na relação, né, conjugal, homem e mulher, ou né, vejam, né, isso é um outro valor padronizado, padrão, imposto, né? Então, quando nós estudamos o direito, né, se você pegar a lei, né, o texto é esse, né? A união de homem e mulher. Né? E é isso justamente que teve que ser discutido para poder aceitar a união homoafetiva como possível legalmente, né? O casamento homoafetivo possível legalmente. Por quê? Porque a norma dizia homem e mulher e teve que ser discutido, né? Se nesse caso, por exemplo, homem e homem também entraria na interpretação, apesar do texto legal dizer homem e mulher, tá? Então, às vezes, né, numa maneira automática, né, a sociedade tem que se adaptar a isso, né? E eu dei para vocês um exemplo agora disso, né? Seria praticamente hoje, né? Como nós temos essa questão muito à vista, né? Está muito colocada. Esse tipo de comentário às vezes é feito, né? Então eu falei, a relação conjugal, homem e mulher, vejam, não só, né? E essa questão dos ciúmes, né? Da questão da cobiça ao próximo, vai funcionar em qualquer tipo de relacionamento, inclusive com amigos, né? Eu acredito aí que tem muita gente que tem alguma amizade, por exemplo, que sente ciúmes, né? Quando você dá mais atenção para outra pessoa. Tudo isso para, né, resumir e falar o quê, pessoal? Veja, essas normas, essa norma em específico, principalmente, não é lei, tá? Mas é norma e é vista, né, pela sociedade de uma certa maneira.
Então, se você está num relacionamento, né, e você cobiça, né, vejam, né, para a religião é a mulher do próximo, tá? Então, não sei, daí teria que ser feita uma interpretação moral aí dentro, né, do cristianismo para ver se, né, cobiçar o homem próximo também serviria, né? Até porque aí é uma outra questão. Vejam, como nós começamos a cutucar também questões delicadas, né? Em questões que envolvem aí um sentimento humano de entender essa interpretação de que maneira agora, né? Então, se para a lei o casamento lá homoafetivo ele é equiparado, né? É igual ao casamento entre homem e mulher. Na religião, né? Dependendo aí do ponto de vista da igreja, se ela aceitou, por exemplo, né, os casais homoafetivos, será que essa regra dos 10 mandamentos que diz não cobiçarás a mulher do próximo se aplicaria? Olha como nós, né, essa questão da sociedade, ela é delicada para lidar, né? Muito bem. Então, veja, isso não tem nada a ver com lei, mas é uma norma criada, uma maneira, né, de controlar a sociedade. Para quê? Para impor um valor. Eu quero, tá? Assim como eu espero que não façam comigo, que não, né, cobicem, vamos colocar num termo neutro, né, que não cobicem o meu parceiro, que isso é chato para mim, né? Aí tem algumas mais óbvias, mesmo antes da lei, né? Um dos mandamentos lá é não matarás. Veja, estou protegendo um valor. Qual? A vida. De que maneira? E qual controle social estou usando para fazer isso? Por exemplo, aqui no cristianismo, no 10 mandamentos, a religião. Tá? Muito bem. Aqui a religião é interessante porque dentro dela, né, nós temos essa noção de moral, né? São valores padronizados. Tá? Costumes. Então, quem aí for, se tiver alguém aí que é descendente de italiano, vai entender, né, por exemplo, que cortar a pasta, né? Então, cortar o macarrão é mal visto, né? Não é uma prática bacana. Agora, se você não é italiano, nem descendente de italiano, não vive com nenhum deles, e cortar o macarrão, não vai fazer a menor diferença. Tá? Porque esse valor ele é padronizado dentro de uma certa cultura, que advém de um costume, né? Algo que o que é o costume, né? Algo que vinha se praticando, vinha se fazendo e de repente se tornou comum, de repente se tornou esperado. Então, para a cultura italiana lá, cortar a massa, cortar a pasta é feio, é errado. Se você fizer, você não está quebrando nenhuma lei, mas é uma regra social. Você vai sofrer uma punição, por isso que é aquele olhar feio, né? Aqui no Brasil, por exemplo, demos o exemplo do respeito aos mais velhos, né? Se você desrespeitar uma pessoa mais velha, uma boa parte, né, de quem, por exemplo, assistia a essa sua ação vai ficar de cara fechada, né? Não vai achar legal. Vai, no mínimo, né, te olhar com maus olhos. Tá? E isso é quando você infringe aí um valor, né? Você extrapola um valor que a sociedade espera. Tá? Muito bem. Aí, para isso, né, o ser humano, então, desenvolveu um mecanismo, um jeito estruturado de regra para conseguir concretizar os valores, ou seja, para conseguir fazer com que as pessoas se comportem dentro desses valores que a gente tem, e isso gera segurança. Tá? Então, a principal finalidade é gerar segurança, tá, social, que depois a gente vê muito hoje nos discursos, inclusive aí na mídia, né, falando em segurança jurídica, né, é uma preocupação muito grande hoje, essa questão da segurança jurídica, de uma maneira que nós avançamos tanto no pensamento, né, nessa criação das normas e das regras para tentar se proteger, para tentar proteger os valores, que quando eu tenho alguma coisa que me gera insegurança jurídica, um exemplo disso, né? Quando você faz algo e não sabe qual vai ser o resultado, né? Então, hoje, por exemplo, se um cliente me procura, né, no escritório e fala assim,
Eu quero entrar com uma ação pedindo danos morais porque, né, fui desrespeitado. Quanto dá, mais ou menos, em dinheiro essa indenização? Quanto é a compensação, né, do meu dano moral, o que eu sofri lá? E eu não tenho uma resposta para essa pessoa. Né? É incerto, é inseguro dizer. Posso dizer, olha, a chance é muito grande de você vencer esse processo, mas quanto você vai ganhar? Não faço a menor ideia. Se cair com um juiz da segunda vara civil, ele tende a dar de 2 a 5 mil, mas se cair com um juiz da quarta vara civil, ele tende a dar de 10 a 50. Isso é insegurança jurídica. Né? Você tem uma norma dizendo que você tem um direito, mas você não sabe no que ela vai dar, onde que ela vai chegar. Seu direito pode ser até assegurado, mas não sabe como. Tá? E a ideia é a gente fugir disso. A ideia com a criação das normas é buscar mais segurança. Né? Esperar que as pessoas se comportem de uma determinada maneira que seja previsível para nós. Né? Muito bem. Então, na criação dessas normas, pessoal, nós temos uma divisão. Tá? Então, as normas, tá escrito ali, é gênero. Então, as normas são gênero. Tá? Dentro das normas, nós temos normas físicas e normas éticas. Tá? Vamos lá. A norma física é uma espécie de norma, é um tipo de norma. O que é a norma física? Tá? A norma física, pessoal, nada mais é do que uma explicação do fenômeno natural observado. Tá? Entre o que eu estou vendo e o que eu estou explicando o que eu estou vendo, vale o que eu estou vendo, vale o que existe lá. Eu não tenho como impor uma conduta, eu não tenho como modificar a existência daquilo. Eu apenas observo e explico. Vamos para um exemplo para ficar mais claro. A grama é verde. Quando eu falo isso, eu estou descrevendo uma norma física. A grama é verde, todo mundo sabe, todo mundo vê que ela está lá. Tá? Professor, eu sou daltônico. Tudo bem, você tem um problema, né, que impossibilita de se enxergar aquilo que é. Tá? Agora, quando nós fazemos essa afirmação, a grama é verde, tá? Essa afirmação, né, essa descrição, é uma norma física. Tá? Vejam, a grama não vai mudar de jeito nenhum. Você pode escrever uma norma dizendo assim, a grama é azul. A grama vai ficar azul? Não vai. Então, para que é isso? Né? O que isso quer dizer? Que a natureza, pessoal, eu coloquei lá em cima, ela é um dado. A natureza é um fato. Nós não mudamos ela com palavras, com normas. Não tem como mudar. Tá? Quando eu observo uma mudança, geralmente é na interpretação. Né? A ciência, por exemplo, avança, né? A ciência ela avança quando ela consegue explicar o fenômeno natural, ela consegue dizer para a gente o que aquele troço é ou não, né? Se pegarem lá a definição do que é um buraco negro, ninguém sabe exatamente o que é. Tá? Mas nós temos várias normas físicas que tentaram explicar isso. Chega num ponto até que uma delas é mais aceita. Né? Agora, o que está escrito lá na teoria, né, eu não sei quem é o último aí, mas quem estudava bastante sobre isso era o Stephen Hawking. O Stephen Hawking faleceu. Né, eu sempre confundo o nome dele com o nome do escritor. Então aqui tem o cientista, tem o Stephen King, que é o escritor, e o Stephen Hawking, que é o cientista. E ele falava, né, tem uma teoria sobre como é um buraco negro, o que ele faz, como é que funciona. Isso é uma norma física, porque independente do que ele escreveu lá e quem escreveu antes dele sobre o que é buraco negro, não muda o buraco negro. O buraco negro continua sendo a mesma coisa. Tá? Isso pode parecer esquisito, né? Tá falando isso ou muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tá? Eu digo isso por quê, né, pessoal? Porque, olha, eu acho que, né, nenhum não, né? Vamos ser generalistas assim. Mas os nossos legisladores, o pessoal que cria nossas leis, não sabia disso. Tá? Não sabia. E tem alguns aí, algumas pessoas até hoje, né?
que lidam aí com contratos, que lidam no meio jurídico de alguma maneira, e vocês também irão, né, na profissão de vocês, como administradores, lidar com direito. Então vocês têm que saber isso. Que não adianta, né, você não muda algumas coisas apenas criando uma norma, apenas criando lá, por exemplo, um contrato. Não se muda a natureza das coisas apenas criando um contrato. Tá? Beleza. Outro exemplo que eu dou em sala de aula é dizer assim, olha, nós chegamos à conclusão, por observação, né, de que a madeira é sólida. Né, porque eu vou lá e eu não consigo passar por dentro dela, né, eu vou passar por ela, eu bato nela. Se der um murro nela, vai machucar a sua mão. Né, ela é bem sólida. Mas eu queria que ela fosse líquida, a madeira. Então, vou criar lá uma norma, né, escrever lá, chancelada pelo Papa, por todos os líderes religiosos do mundo, todos os líderes executivos, né, então os presidentes, que sejam os primeiros ministros do mundo, vão assinar a minha nova norma de que a madeira, a partir de amanhã, vai passar a ser líquida. Não vai. É impossível. Ok. Professor, nossa, que óbvio, né? Você está falando, está contando o óbvio para a gente. Vejam, pessoal, recentemente o legislador brasileiro, né, o nosso criador aí das leis brasileiras, criou uma nova norma, criou uma nova lei, né, chamada Reforma Trabalhista. Deram esse nome para essa legislação nova. Né? E na Reforma Trabalhista, né, o que eles tentaram fazer? Né? Eles tentaram dizer que a madeira agora ia ser líquida. Vejam, né? Quando a gente está falando sobre estudar a natureza e descrevendo norma física, o que eu estou tentando passar para vocês é uma ideia de natureza jurídica. Eu acho que mais para frente nos slides ali tem exatamente esse termo. Né? Que é o quê? Né? Que é analisar a natureza da coisa, para daí poder explicar o que ela é. Né? Então você olha para o negócio ali, está no meio do mato ali, você vê um troço. Ele tem chifre, ele tem pelo, ele muge, ele dá leite. Né? É uma vaca. Você pode chamar ela de gato. Cachorro pode fazer uma lei dizendo que aquilo lá é um gato. Não vai passar a miar, subir no telhado, subir no seu carro, arranhar as coisas. Não vai. Porque a natureza daquilo é da vaca. Tá? E o que o nosso legislador acabou fazendo, por exemplo? Né? Ele pegou, criou lá a reforma trabalhista e falou assim, né? Inclusive esse trecho da lei ele foi revogado, né? Depois, mas foi criado dessa maneira, dizendo assim, jornada de trabalho não é, para todos os fins, matéria de medicina e segurança do trabalho. Então ele tentou mudar algo, né, mudar a natureza de alguma coisa, escrevendo a lei. Só que é óbvio que jornada de trabalho é um problema, é uma matéria de medicina e segurança do trabalho. Né? Nossa, professor, como assim? Veja, né, se você coloca o trabalhador para trabalhar 16 horas seguidas, sem fazer uma pausa, né, nenhuma, sem almoço, né, não, vamos menos, 12 horas. E aí, pessoal? Você vai sentir fome? Será? Você vai ter energia para produzir? Vai ter energia para o seu trabalho? Porque o que ele tentou fazer? Ele tentou dizer para a gente que não é um problema. Você pode trabalhar o tanto que for, né? Jornada de trabalho é o tempo, né, que você passa trabalhando. E o legislador veio e falou isso. Não é mais. Só que de fato é. Não tem como negar. Não tem como inventar uma norma para dizer que não. Isso aconteceu, não sei se vocês sabem, lá na reforma trabalhista está lá dizendo, né, que, por exemplo, os trabalhadores que fazem jornada 12 por 36, que agora pode ser qualquer categoria profissional, qualquer empregado pode trabalhar aí jornadas 12 por 36, não pode ser suprimido o horário de almoço. Não tem necessidade, né, de fazer almoço. Por quê? Porque você trabalha 36 horas
Você descansa 36 horas depois de trabalhar 12. Então você compensa aquelas 12 horas de trabalho, porque você tem 36 para descansar depois. Claro, né? É muito óbvio. Não tem problema ficar sem comer 12 horas. É só pensar assim também. A gente podia facilitar para o ser humano, né? Bom, nós vamos ter que se alimentar a semana inteira. Então a gente come tudo na segunda-feira, né? Porque a gente vai passar o resto da semana sem comer, daí não precisa comer mais. Na terça, quarta, quinta, sexta, não come, só come segunda. Segunda, aí fim de semana você pode, né, se tiver vontade, você come. O resto do tempo você pode trabalhar sem comer. E vejam, as coisas não funcionam. Essa é, né, uma maneira de tentar driblar a natureza, criando norma. Não tem como, é impossível. Isso é a norma física. Não interessa como você escreva a norma. O objeto não muda. A gente só tenta explicar o que ele é. Tá? Então, a gente observa, olha para o troço. Tá? Se tiver chifre, pelo, mugida, leite, é vaca. Não adianta chamar de outra coisa. Tá? A gente vai ver isso quando a gente falar de contrato de trabalho. A gente vai analisar os requisitos do contrato de trabalho. Se tiverem lá os requisitos, onerosidade, subordinação jurídica, pessoalidade, etc., é contrato de trabalho. Pode chamar de prestação de serviço por pessoa jurídica, porque criou uma MEI, né, ou contrato de estágio, que seja, não interessa. Você vai chamar de uma coisa que não é. O importante é a natureza do troço. Não é o que você inventou e chamou. Tá? Então, isso é um ponto, né? É um problema aí que muitos administradores enfrentam, né? Às vezes ouvindo conselhos de quem não está habituado a lidar depois que a bomba explode, né? Por exemplo, quando vai fazer contratação, vai falar, olha, sai mais em conta para a empresa contratar aquela pessoa como pessoa jurídica. Manda ela criar uma MEI, né? Cria uma MEI lá de contrato como pessoa jurídica. Claro, tudo isso para evitar pagamentos aí de verbas trabalhistas, etc. Só que no fim das contas, quando essa pessoa for procurar o Poder Judiciário, ele vai falar, Poder Judiciário, olha aqui, ó. Tem pelo, tem chifre, muge, dá leite, é uma vaca. Mas falaram que era gato, mas não é uma vaca. E o Poder Judiciário vai falar, realmente, é uma vaca. Então tem que tratar igual vaca. Tá? Muito bem, não sei se esses meus exemplos animais aí ajudam muito na segunda-feira de manhã, mas espero que esteja passando a ideia clara de como que a gente tem que enxergar essa questão das normas. Tá? Muito bem. E para nós, né, dentro aqui dessa disciplina de direito, o que mais interessa são as normas éticas. Tá? As normas físicas interessam muito para quem vai explicar os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos. Madeira é sólida, né? Vai criar lá a maneira de calcular o triângulo retângulo. Aí pega a fórmula lá, qual que é Bhaskara, né? Que faz para calcular, eu não lembro mais. Pega o teorema, não, é o teorema de Pitágoras, né? Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, eu não sei. Muito bem, isso aí foi há muito tempo atrás e hoje em dia eu não calculo mais triângulos retângulos. E, né, como a sociedade evolui para a facilidade do homem, se você jogar no Google ali, você acha uma calculadora que faz isso para você. Muito bem. E o que interessa para nós, então, no fim das contas, são as normas éticas. Tá? As normas éticas, elas não servem para a gente tentar entender ou explicar um fenômeno cultural ou social. A gente não usa elas para explicar aquilo que está acontecendo. Nós usamos elas para tentar controlar. Lembra lá que a norma é feita para tentar impor valor, né? Fazer com que as pessoas atinjam aquele valor que eu espero, tá? E não simplesmente explicar. Tá? Então, por exemplo, né, se nós fôssemos tratar uma norma ética como uma norma física, né, seria como? Poxa, tá todo mundo, quando chega lá na faculdade, eu não sei se vocês frequentavam lá o campus da FATEC, e na frente ali tem uma partezinha de grama na frente do portão, etc, e todo mundo pisa em cima, e aquilo vira um barro, né? Não dá tempo, né, de cultivar aquele gramado, porque assim que se mexe naquilo lá,
o pessoal pisa em cima, fica ali na frente, etc. E impede de crescer as plantas lá. Tá? Muito bem. Aí qual era o valor, por exemplo, da faculdade? Né? Manter a aparência ali, manter bonito, né, a frente da faculdade. Então, qual era a ideia? Né? Bom, vamos impedir que as pessoas façam isso. Vamos mudar o comportamento delas com uma norma, com uma regra, para atingir o nosso valor. Qual é o valor, então? Que fique bonito lá na frente da faculdade. Beleza? Então, vamos criar uma norma. Qual é? Não pise na grama. Tá? Não pise nesse espaço. Pronto, criei uma norma. Se nós fôssemos usar a norma física para descrever isso, né, ia ser como? É comum alunos da FATEC, né, ficarem em cima da grama, impossibilitando o crescimento da mesma. Pronto, expliquei a regra, porque eu estou olhando para o troço e explicando ele. Tá? Para a norma ética não é isso o ponto. O ponto é mudar aquilo que está acontecendo. Tá? Vejam, se nós pegar lá em Curitiba, tem uma média aí de, não sei quanto está exatamente agora, né, a estatística, mas chega aí 16, 20 homicídios por final de semana. Fosse usar uma norma física para isso, o que eu ia dizer? É comum, né, é esperado, é comum que se matem, né, 16 a 20 pessoas por final de semana em Curitiba e região. Pronto, norma física, expliquei o que está acontecendo. Expliquei o fato social. Não é isso que eu quero, é o contrário. Né? Então eu vou lá e tento criar uma norma para parar isso. Né? Então crio lá o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. O crime mais fácil de se entender da face da terra. Diz assim, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Né? Veja, uma norma ética. Com o sentido de tentar proteger, tentar mudar o comportamento, né, da sociedade. Muito bem. Tá? Dentro delas, né, essas normas éticas, elas podem ser proibições, permissões ou obrigações. Tá? Então, eu proíbo que você faça algo, eu permito que você faça algo, ou eu obrigo você a fazer algo. Tá? Então, mais ou menos essa é a dinâmica da norma ética. Ponto que eu falava, não confundam com as leis. Né? Nem toda norma é lei, mas toda lei é norma. Essa é uma frase que cai também lá geralmente na avaliação. Não tenho certeza se vai cair na de vocês ainda, né? Geralmente cai lá para as turmas de primeiro período na disciplina de direito, mas é para entender. Nem toda norma é lei, pessoal. Né? As normas podem ser, como a gente viu, religiosas, né? Podem ser morais, podem ser culturais. E dentro, né, dessas normas éticas, nós temos as normas jurídicas. Dentro das normas jurídicas, nós temos as leis. Então, nem toda norma é lei, mas toda lei é norma. Tá? A lei é um tipo de norma, mas nós temos outros tipos de normas também. Muito bem. Outro exemplo de norma jurídica, né? A sentença. A sentença. Quando o juiz, né, ele dá a sentença, quando ele publica a sentença dele, ele fala o que ele decidiu, aquela decisão é uma norma ética. Tá? Se fala, tem uma frase também, né, que diz lá, a sentença faz lei entre as partes. Então, quando o juiz aplica o direito, ele fala, fulano, né, condeno ao pagamento de indenização por danos morais para ciclano. Fez lei, ele está obrigando né, a cumprir essa determinação. Tá? É um tipo de norma jurídica. Contratos. Né? Um contrato é um outro tipo de norma da categoria aqui, norma jurídica. Tá? E essas aqui são as que mais vão nos interessar ao longo do nosso semestre. Tá? Porque o que nós vamos ver aqui? Leis. Né? Basicamente, nós vamos estudar as leis, um tipo de norma jurídica. Tá? Muito bem. Curiosidade, né? Para quem nunca pensou, nunca sentou e falou assim, poxa, da onde que vem essa palavra sentença?
né? Eu geralmente pergunto em sala, mas aqui facilmente, se eu perguntar e der um tempo, qualquer um pode pesquisar no Google e responder. Então eu já vou falar para vocês. Sentença, pessoal, vem da palavra sentir. É o que o juiz sentiu, né, que ele deveria decidir. Claro, tá? No direito brasileiro, o juiz ele não pode, o juiz ele é muito amarrado, tá? Ele não pode fazer o que ele quer. Ele é totalmente vinculado à lei e à prova. Tá? Então, apesar do nome ser sentença, né, que vem aí do passado, pelo que ele sentiu, ainda assim o juiz nunca vai poder decidir fora, né, do que diz a lei, do que a lei permite ele, e também fora do que a prova demonstrou, né? O juiz não pode falar assim, olha, embora a prova não seja conclusiva acerca da culpabilidade aí do assassino, né, vou colocar em termos bem coloquiais, eu sinto que, né, ele deve ser punido. Ele foi um mau garoto. É isso que eu sinto. Não dá, tá? É só o nome mesmo. Ele é atrelado ao que diz a lei. Muito bem. Fechou. Pessoal, dúvidas até aqui? É um monte de informação bem teórica. Né? Alguém quer fazer alguma colocação, falar? Alguém quer falar aí das regras aí da sua casa, por exemplo, né? Normas que, né, se você não comer, né, os seus legumes, você fica sem sobremesa. É uma norma criada, né, pelo seu responsável. Ou, né, enquanto você viver sob o meu teto, você tem que obedecer às minhas regras. Veja, são normas. Né? E não respeite para ver. Né? Normas criadas aí pela sua mãe, pai, responsável, etc. Que tem plena validade. Né? Enquanto você está lá nessa relação, você ousa discordar, né? Você ousa afrontar essas imposições. Alguém quer dar algum exemplo aí de norma ou quer comentar alguma coisa? Tem alguma norma icônica da sua família aí que você não entende por que existe? Acho que não. Beleza. Qualquer coisa me interrompa. Muito bem. Todas as normas éticas têm características. São essas características que elas dividem, tá? Então vejam, a primeira característica das normas éticas, imperatividade, não é hiperatividade, tá? É imperatividade. Né? Porque você fala que a norma ela é imperativa, porque se ela fosse hiperativa, ia ser muito estranho. Né? Eu sempre falo para os alunos que eu imagino isso, quando falo, às vezes vem lá trabalho escrito, né? Às vezes o corretor, né, a hora que está digitando trabalho, alguma coisa assim, ou né, vem e coloca, né? Eu vou dizer que é o corretor, né? Mas já peguei trabalho escrito assim, escrito, né, hiperativo. Eu imagino um código, né, ou uma lei, a Constituição Federal, saindo correndo para lá e para cá, né, ficando bem louca. Não é hiperativo, é imperativo, beleza? Né? Todo esse sermão para vocês nunca errarem esse troço, ok? Depois, né, outra característica é a violabilidade. Tá? E por último, um palavrão aqui, né, que nós vamos traduzir. E nessa disciplina, por favor, pessoal, vocês não precisam decorar palavrões. Tá? Então, a contrafaticidade é a última característica da norma ética. Muito bem, vamos para a primeira delas, imperatividade. Então, o que é a imperatividade? As normas, tá, pessoal? Vejam, estou falando normas éticas, não estou falando leis. A lei também faz parte disso aqui, mas não é só a lei. Nem toda norma é lei, mas toda lei é norma. Essa é a frase icônica que vocês vão lembrar dessa disciplina. Muito bem. Então, toda norma, pessoal, ela é um comando de autoridade. Né? Ela exprime uma ordem, por isso ela é imperativa. Lembram na aula de língua portuguesa, né, que nós temos o imperativo? Faça, vá, pague. Né? Então,
toda norma tem essa característica. Tá? Então, lá, um exemplo. Alunos em sala de aula para estudar devem fazer silêncio. É uma norma ética. Não existe uma lei para dizer que vocês têm que fazer silêncio em sala de aula. Mas é uma norma e tem plena validade. Tá? E ela é imperativa, olha aqui. Devem fazer silêncio. É uma ordem. Tá? Muito bem. Dúvida aqui? Sim? Não? Talvez? Bem fácil. Depois, tá? Isso são para todas as normas, características de todas as normas. A segunda, que o pessoal gosta bastante, né? A violabilidade. As normas éticas, elas são violáveis. Você pode não respeitar este comando. Tá? Não é como a norma física, não tem como desrespeitar. Tá? Não dá para desrespeitar a norma física. O triângulo, o retângulo, ele é calculado daquela maneira e aquela fórmula sempre se aplica. Tá? E se você desrespeitar, o seu fato vai estar errado, né? O teu cálculo está errado e aí a sua noção da realidade vai estar alterada. Né? O mundo objetivo vai estar errado. Nas normas éticas, pessoal, não necessariamente a norma que foi criada, a norma que você está querendo seguir ou respeitar, às vezes para você é errado. Né? Às vezes você fala, putz, né? Uma norma que eu discordo, por exemplo, né? Que faz parte dessa disciplina. Imposto de importação. É uma norma jurídica, advinda da lei. Né? Então a Constituição Federal previu esse imposto, o Código Tributário Nacional complementou esse texto e explicou para a gente como paga, quanto paga. E o valor do imposto de importação, a alíquota dele, é de 60% sobre o valor do produto, somado o frete, tá? Somado com o valor do envio. Veja, né? Para mim é uma norma, né, talvez exagerada, não diria que talvez não precisasse existir, mas 60% do valor, para mim, é um absurdo, é um valor muito alto. Tá? Então, nem sempre você está de acordo com essa norma. E essa norma, né, pessoal, a norma ética, ela é violável. Pode ser que você não respeite ela. Né? Às vezes chega aí um tempo e você não paga os seus impostos. Né? Não estou afim. A norma, né, por exemplo, quando você pega uma arma, está com raiva de alguém, vai matar essa pessoa, vai lá acabar com o valor, né, que é a vida, o Código Penal, né, não sai um braço de dentro do código e segura teu braço e fala, você não vai matar ninguém, porque a lei diz que, né, se matar alguém é crime, você vai ser preso. Não faz isso. Justamente porque ela é violável. Você pode violar a hora que você bem entender. Tá? Aí aqui, né, nós vamos ter que criar um novo mecanismo, né, para fazer com que as pessoas respeitem as normas. Né? Tem aquela famosa frase, completem para mim aí. As regras foram feitas para serem... Eu quero ouvir. Quebradas. Aí, tá vendo? Eu tô com o caderninho aqui para anotar quem ia falar quebradas. Não, as normas têm que ser seguidas, né? Tem que ser respeitadas. Mas claro, né? Essa é uma frase que descreve aí a violabilidade das normas. As normas, né, as regras devem ser quebradas. Porque ela é violável, você pode quebrar, né? E tem gente que tem, inclusive, né? Isso gera aí emocionalmente em algumas pessoas até um desejo, um impulso, né? De mais vontade, lembra? Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Quando você vai quebrar a norma. O ser humano tem esse calor, né? Ele fala, nossa, estou violando uma expectativa social. Né? Olhem para mim como eu sou rebelde. Então, aí uma característica da violabilidade. Para isso, então, para a gente tentar frear isso, vai ter uma maneira de tentar fazer, que é a aplicação de sanções, né? Que não necessariamente são punições, mas a gente vai ver ali na frente sanção separado. Tá? Eu coloco aqui exemplo, alunos em sala de aula. Né? Eu tinha falado que eles devem fazer silêncio. Mas e se não fizerem? Porque a norma é violável. O que faz? Tá? Vamos falar sobre sanção ali para frente. E por último, tá? A norma ela é
contrafactual, né? Então existe aí a característica da contrafaticidade, é um palavrão. Por quê? Ao contrário da norma física, que a gente tenta adequar a norma ao fato, né? Vem lá o estudioso, ele olha, estuda e ele fala, putz, a grama é azul. Aí vem outro estudioso um tempo e fala, não pode ser, acho que a grama é vermelha. Nesse meio tempo, a grama continua sendo o que ela é. Até chegar alguém e falar, não, a grama é verde, na verdade. Uau! Né? Um avanço na ciência. Conseguimos descrever aí um fenômeno natural que é a cor da grama. E o que foi adequado aqui? O que mudou? Mudou a norma, não mudou a grama, não mudou o fato, não mudou o dado da natureza. Agora, para a norma ética, né, para isso que a gente está tentando fazer aqui com a criação das normas, nós estamos tentando mudar a realidade e não a norma. Né? Então, porque se fosse o contrário, seria assim, olha, né, morrem aí por homicídio 16 a 20 pessoas por final de semana em Curitiba, região metropolitana, logo matar é normal, logo morrer esse de gente é normal mesmo, então pode matar à vontade até 16 a 20. É comum. Né? Você não vai explicar esse fato, porque não é isso que a gente quer mudar o fato. Então eu crio a norma para tentar parar isso. Matar alguém é crime. Inclusive, né, pode ser crime lá, o homicídio qualificado, lá do parágrafo 2º do artigo 121, lá, com aquelas hipóteses dele, lá, usar meio insidioso ou cruel, fogo, explosivo, tortura, né, entre aspas, né, porque não é bem a definição de tortura, mas... Então eu crio uma maneira de tentar parar, né, o ser humano, fazer ele se comportar de outro jeito. Então, por que contrafaticidade? Porque é contra um fato. Eu observo o fato que está acontecendo, eu quero mudar ele, eu crio uma norma para mudar ele, para parar ele, tá? Do jeito que está. Ou também, né, posso criar uma norma para incentivar aquilo. Nossa, né? Eu acho a arte muito legal e valorizada. Vamos criar uma lei de incentivo, por exemplo, a lei de incentivo lá à criação cultural e artística, né? A famosa Lei Rouanet, que deu, né, um bafafá um tempo atrás. Muito bem. Entenderam as características, pessoal? Estou inclinado a perguntar isso na avaliação. Imperatividade, violabilidade, contrafaticidade. Tá? Beleza. Lembre que no silêncio integral eu assumo que todo mundo entendeu tudo. Fechou. Dimensões, então, das normas éticas, tá, pessoal? Aqui é o que mora, né, a descrição para a gente de como são criadas as normas. Né? De que maneira? Primeiro, eu tenho um fato. Eu observo o fato, a ação humana, né, as pessoas vivendo, ou como diriam conhecido, as pessoas pessoando por aí. Eu vou lá, analiso isso, não gosto do que elas estão fazendo, vou lá e crio uma norma, uma regra para mudar aquilo para atingir o meu valor. Né? Então, quando eu não gosto de alguma coisa, é porque aquilo não está condizendo com aquilo que eu acredito, com aquilo que é meu valor. Logo, para mudar aquele comportamento que eu não gosto, eu crio uma norma. Tá? Tento regulamentar o fato. Essa, pessoal, é a dinâmica, tá? Que vocês forem ler aí, tipo, o livro de Teoria Geral do Direito, tudo que eu expliquei para vocês está em, tipo, 400, 500 páginas para explicar esse rumo, né? Para dizer, eu tenho um fato, valor, e aí, para isso, eu crio a norma, tá? Então, a norma serve para mudar um fato e impor o meu valor, o valor que eu quero. Beleza. Exemplo prático. Trabalhador que presta serviço exagerado e recebe um baixíssimo salário. Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente fica meio assim, né? Então, poxa, pensem lá na exploração do trabalho infantil, dos meninos que trabalham, meninos e meninas, né, que trabalham no corte de cana, né, trabalham o dia inteiro, recebem lá um salário absurdo, né, sei lá, R$10 por dia, quando, né, 10, sei lá. Qual é o valor que a gente tem ali? Proporção, puta, é desproporcional. Trabalha demais e ganha muito pouco. E eu acredito que a grande maioria, né, dos empregados nesse país se sente assim. Né?
Com certeza, na turma aqui tem alguém que trabalha e acha que ganha menos que devia. Com certeza. Nós temos essa questão do valor. Né? É uma sensação de injustiça. Então, vendo isso, a ideia seria que nós criássemos uma norma que transforme aí o salário, que o salário seja proporcional ao trabalho. Tá? E uma maneira de frear isso, caso isso não seja obedecido. Como que o Brasil resolveu esse problema? Fácil. Ele criou uma coisinha chamada salário mínimo. Tá? O salário mínimo nacional, que diz lá na legislação que, né, é suficiente para arcar aí com suas custas de moradia, vestimenta, lazer, né? O salário mínimo. Justo ou injusto? O que vocês acham, pessoal? O salário mínimo é adequado? Serve para isso? Sim ou não? Acho que no silêncio todo mundo concorda que não, né? Que ele não tem esse viés, não consegue atingir isso, mas a ideia, né, dessa norma do salário mínimo, né, é que não seja violado aí os direitos básicos que o salário mínimo deveria proporcionar, mas não proporciona e também não impede. Lembre, a norma é violável. Alguém, eu sempre conhece alguém que ganha menos que o salário mínimo. Tudo bem. E se tudo isso, então, né, como eu falei que a norma é violável, se ela não for respeitada, se a norma não for respeitada, o que a gente faz? E agora? Né? Eu tenho que dar um jeito de fazer as pessoas respeitarem as normas. Como que faz? Cria uma outra norma. Para essa norma, nós damos o nome de sanção. A sanção nada mais é do que uma outra norma que vai reprimir ou estimular a não observância da norma anterior. Tá? Vejam, né? Às vezes é uma linguagem que fica redundante, etc., mas é para tentar explicar na teoria. E vejam, né, pessoal, vocês têm acesso aos slides, mas os slides têm essa linguagem mais técnica, mais necessária, né? Já não é tão, não é uma linguagem tão técnica, mas ela é mais correta. Né? Quando eu estou explicando para vocês, eu uso esses exemplos, por exemplo, da vaca, que não vai estar nos slides lá, vocês vão ter que lembrar para a vida de vocês. Tá? Vocês vão chegar um dia ainda e falar, né? Pô, o negócio tem chifre, muge, tem pelo da leite. É vaca, não adianta chamar de outra coisa. Exemplo que eu uso aqui, né? É culturalmente aceito que se respeitem os mais velhos. Né? Então você tem que respeitar os mais velhos. Se você não respeitar, você leva uma bronca, você leva uma olhada torta. E essa bronca, essa olhada torta, é um tipo de sanção. Né? Veja, é o se, né? Se não, respeite os mais velhos. Se não, não mate ninguém. Se não, tenha sempre uma consequência para isso. Tá? Agora, vejam que eu coloquei aqui, que a sanção, ela reprime ou ela estimula a não observância de uma norma. Então, a sanção, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Alguém aí me dá um exemplo de uma sanção positiva. Vamos lá, vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Eu não consigo ver vocês, né? Não tem as câmeras aqui. Eu não consigo ver se vocês estão pensando, se vocês estão dormindo, se estão no Alt Tab jogando. Não tenho como saber. Como o princípio é da boa-fé objetiva, eu assumo que está todo mundo prestando atenção, pensando numa possível sanção positiva. Estou olhando para o relógio aqui. 20 segundos. Professor, Opa, diga. eu não sei se encaixa para todo mundo, mas para mim, a multa de trânsito seria uma sanção. Isso, é uma sanção. Mas a multa de trânsito, ela é uma sanção positiva ou negativa?
Para mim, positiva, porque eu não vou querer fazer de novo. Ah, entendi. Tá. Acho que então não passei. Bom você falar isso, porque não entendemos bem o conceito do negativo e positivo. Então, uma delas, né, a negativa, ela reprime comportamento. Então, se você ultrapassar a velocidade máxima permitida na via, você vai sofrer uma multa de trânsito. Vai ter que pagar, né? Vai sair do bolso. Às vezes dói mais do que para cadeia, né? Para muita gente. É. E a sanção positiva, ela não reprime, ela estimula que você faça algo. Ela estimula que você faça algo. Então, nesse caso, a multa de trânsito ela é uma sanção, mas ela é uma sanção negativa. Ah, entendi. Entendeu? Porque ela está punindo você. Ela não está Sim, incentivando que você faça algo. A ideia é essa. faça de novo. Então, agora veja se consegue imaginar algo, né? Alguma sanção que te incentiva a fazer alguma coisa. Sei lá, quando você vai mal na prova, assim, sabe? E daí, sei lá, tira uma nota ruim. No próximo, você sabe que precisa tirar uma nota melhor, né? Que é Ainda é negativa. Professor, a questão do imposto de renda, as pessoas declararam o imposto de renda e depois o governo restitui. Tá no caminho certo, né? Na questão do imposto de renda. Veja, a restituição em si, ela não é uma sanção positiva, né? É só o governo reconhecendo que aquilo que foi tributado de você, na verdade, não era para ser, né? Olha, você me deu dinheiro a mais, né? Então, vou te devolver. Né? Não é um incentivo, né? De falar, olha, quando você declarar, você pega seu dinheiro de volta. Porque se você declarar e tiver tudo dentro dos conformes, você recolheu corretamente o valor, aí você não tem ressarcimento. Mas está no caminho, é nesse caminho, tá? Eu vou falar uma aqui agora, né? Só para a gente não perder tanto tempo, mas quem aí está colocando o CPF na nota, né? Já faz um tempão que está existindo os troços, mas o CPF na nota Paraná, né? É um incentivo para você cumprir a norma, tá? Principalmente, né? O governo falando para você, você empresário, né? Que está aí no ramo que seja utilizado, né? Ou devido o imposto de circulação de mercadoria e serviços, o ICMS. Quando ele fala para você, vai ter que vai colocar o CPF na nota, cidadão, eu te dou uma recompensa. Você vai participar de sorteios, uma parte do seu dinheiro volta para você. É um incentivo para você cumprir a norma. Outro exemplo, né? Pague o seu imposto, né? O seu IPVA, porque se você pagar até determinada data, eu te dou um desconto. Sai um pouquinho mais barato. Uma sanção positiva. É um incentivo para que você vá lá e cumpra a norma. Tá? O do imposto de renda seria quase, tá ali, né, para ser uma sanção, só que dependeria de dizer, né, se você declarar, você recebe dinheiro de volta, 100%. Mas não necessariamente isso acontece, porque se o valor estiver correto, né, você não existe uma obrigatoriedade aí da restituição. Tá? Mas é bem por aí. Tá? Então, vejam, não esqueçam isso. A sanção nem sempre é punição. Sanção pode ser também incentivo, ela pode ser positiva. Tá? É uma norma que vem para te incentivar a cumprir outra norma. Muito bem. Acho que aqui tem um exemplo. Sanção norma jurídica. O Estado considera inadmissível o homicídio, porque vida é um valor que está previsto lá, né, dentro do artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais do Cidadão, na Constituição Federal, que a vida é um valor fundamental para o brasileiro. Então, eu crio uma norma ética jurídica, né, que é uma lei, está dentro lá, é o código, né, conhecido como Código Penal, que proíbe o homicídio. Se alguém matar alguém, existe uma sanção, uma punição, que é a prisão. É uma sanção negativa. Agora, não existe uma sanção positiva para isso, né? Não tem um incentivo. Olha, né? Talvez, né, tinha que ser para os psicopatas e falar: ó, se você não matar ninguém esse ano, eu te dou um prêmio. Aí seria uma sanção positiva. Mas é muito absurdo imaginar algo
dessa maneira, né? Você tem que incentivar as pessoas a não matarem de alguma maneira, né? Já mostra que tem algo muito errado aí com a sociedade, tá? Então a dinâmica é essa, tá? Muito bem. Agora vejam, se a sanção ela também é norma, na sanção também se aplicam lá as características das normas. Então as sanções também são imperativas, contrafactuais e violáveis, né? Então, por exemplo, alguém que tem que aplicar uma sanção, né? O policial militar que avista um crime sendo cometido, né? Ele está avistando uma situação de flagrante delito. Ele é obrigado a agir. Ele tem a obrigação legal, o dever legal de interromper aquela ação criminosa. Mas ele pode passar por ali, ver o que está acontecendo e fazer vista grossa. Não dá bola. Nem se meteu. Veja, essa sanção, né, que ele deveria impor, foi violada também. Ele não cumpriu. Como que a gente faz daí para... o que acontece em seguida? Eu tenho que aplicar, impor, inventar uma nova sanção para quem não cumpriu a sanção. Bem-vindos, né, ao mundo do direito escrito e pensado, o direito posto, que é por isso que nossos códigos, nossa legislação é do tamanho que é, né? A gente vai falar ali de positivação mais para frente, tá? A partir na próxima aula. Ou talvez se der tempo eu já falo. O ser humano, ao longo do tempo, pessoal, ele pensou várias maneiras de se impor às sanções. Tá? A maneira mais antiga conhecida é a da vingança coletiva, né? Então, a própria sociedade ia lá e aplicava a sanção à pessoa, né, que cometia a infração. Então, nós vemos aí, temos relatos, por exemplo, na Bíblia, né, de que se a mulher traísse o marido, mulher traiu o marido, qual era a pena dela? Apedrejamento público. Quem aplicava essa pena? Tinha lá um carrasco que ia lá atacar pedra na pessoa, designado pelo governante? Não. Você está passando na rua, vê alguém ali na praça que está condenado à morte por apedrejamento, você mesmo, parte da sociedade, vendo, falando, aquela pessoa violou a norma social que é importante para nós, vamos matá-la, pega uma pedra e taca. Tá? Um pouco bárbaro, né, a maneira de lidar, mas já foi assim, a vingança coletiva. Depois, evoluiu, falaram, olha, esse negócio é muito bárbaro, né, fazer com que a sociedade vá lá e arrebente a pessoa. Eu acho que quem tem que aplicar a pena, a sanção, é a própria pessoa que teve seu direito violado, ou que a norma foi violada com relação àquela pessoa. Então, evoluiu para um modelo de vingança particular, né? A famosa lei do talião, lá, né? Do olho por olho, dente por dente. Né? Já dizia lá Mahatma Gandhi, né? Olho por olho, dente por dente, e a sociedade vai acabar toda cega e banguela. Mas tudo bem. Quem que aplicava, então, a sanção? Aquele que sofreu o dano. Então, você matou o meu irmão. Eu, né, que sou irmão lá da pessoa que faleceu, ou os outros familiares, que podem aplicar uma pena, né? A Roma Antiga, por exemplo, você pegava essa pessoa como escravo, ou matava ela, ou pegava ela como escravo para você, né? Escravizava a pessoa e ela trabalhava para você pro resto da vida, para compensar aquela vida que foi tirada. Né? Ainda existem alguns países do mundo aí que a lei do talião meio que se aplica, né? Não sei também, né? Mas já tive vários alunos aí que adorariam poder aplicar a lei, né? Fazer justiça com as próprias mãos, tá? Mas geralmente isso acontece quando, né? Olha lá, o sistema evoluiu e no nosso direito brasileiro, o famoso, a maneira de aplicar a sanção é a do monopólio estatal. O Estado é o único que pode aplicar sanção. Você, particular, não pode. Claro, você pode colocar uma consequência num contrato e criar uma sanção. Tá? Agora, punições, principalmente as corpóreas, só o Estado que pode aplicar. Vejam, mesmo se nós não estamos falando em pena corpórea, imagine que você se envolve num acidente de trânsito.
né? Você está andando normalmente pela via do seu carro, dentro do limite de velocidade, tudo certinho, passou no sinal verde e alguém fura o sinal e bate no seu carro. Aí você vai lá, tem toda aquela dor de cabeça, conversar com a pessoa, tem seguro, não tem? Fim das contas, né, a pessoa fala, não, eu vou arcar, eu vou pagar. Ou não, vamos para o outro caminho, né? Vamos do conflito. Não vou pagar. Eu não quero saber. Cada um arca com o seu, problema seu. Eu furei mesmo o sinal, mas não tô nem aí, não tenho dinheiro, não vou te pagar. Beleza. Aí, né, o sangue da maioria já estaria fervido, né, no último ponto. Mas, ainda assim, isso não lhe dá o direito de ir até a pessoa, pegar a carteira dela, tirar o dinheiro que tiver dentro, pegar o cartão dela, né, de crédito, fazer alguma compra, né, ou forçar a pessoa a ir até um caixa automático, sacar o dinheiro. Não dá, não pode. O monopólio da punição ou da aplicação das sanções é do Estado. Então você tem que ir até o Poder Judiciário, que é o nosso representante do Estado para aplicar a lei, e chamar ele, falar, olha, Estado, né? Olha, Estado na figura do juiz. Bateram no meu carro, não pagaram, tá aqui a prova. Tem duas testemunhas aqui, viram que eu tava tudo certinho, que a pessoa furou o sinal, blá, 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 blá. E aí o Estado vai vir e falar, condena ao pagamento. Aí a pessoa não paga. Aí o Estado vai lá, por meio de um convênio, né, com os bancos, e procura dinheiro na conta da pessoa e tira o dinheiro dela e dá para você. Você não pode fazer isso por conta própria. Tá? Quem aplica a sanção é apenas o Estado. Tá? Algumas pessoas não ficam muito felizes com essa dinâmica. Muito bem. Avançando, já falei que as sanções podem ser negativas ou positivas. Né? Então, aqui, desconto no tributo, quando você paga antecipadamente, é um exemplo de sanção positiva. Tá? Muito bem. Dúvidas até aqui? Eu vou avançar ainda, pessoal. É 11h50 ou 11h40 que acaba? 11h50, né? 11, 11h40. tá lendo. 40? Ah, então Isso. as fontes vão ficar para a próxima aula, pessoal. Tá? Então, na próxima aula vamos ver fontes do direito. Muito bem. Dúvidas? Alguma colocação? Alguma infelicidade com as normas da maneira que elas são postas no nosso país? Nossa, aí, né? Tudo certo por enquanto, professor. Beleza. Obrigada. Bom, obrigado, gente. Estão dispensados. Qualquer coisa, até semana que vem, por e-mail. Ok, professor, Até. até mais. Até. Até a professora da minha Tchau.